Escolhi conhecer, imaginar e experimentar uma vida através das palavras. Hoje em dia, algumas pessoas equivocadamente a apontam tentando ser certeiras de que sou uma coisa ou outra, ou nem uma coisa nem outra. Mas a minha vida foi vivida através das palavras, sendo traduzido hoje em mais de 45 países. Fernando Pessoa é considerado de forma atemporal um gênio da escrita, tendo êxito magistral em tudo pelo bendito. Fernando Pessoa não teve sucesso ou fama em vida, mas sim após a morte, como ele mesmo previa. O poeta continua tão complexo e difícil de entender quanto um de seus heterônimos. O ortônimo de Fernando Pessoa seria ele próprio, o escritor que criou os heterônimos, um homem branco, magro, de estatura média, 1,73 m de altura, vestia ternos de cores escuras, usava sempre chapéu, era míope, usava óculos, um homem muito misterioso, atento e observador. Usava um bigode triangular peculiar, o que lhe conferia uma imagem especial, atrelada à sua indispensável gravata borboleta. Fumava muito por dia, o que foi seguido de uma tosse seca. No fundo, nunca deixou de ser um homem neurastênico, solitário e reservado, pouco dado a conversas com estranhos, e dizem ter se tornado melancólico e angustiado, ao final de sua vida abreviada por uma cirrose atribuída ao uso excessivo de álcool. Não gostava de falar de si e de seus problemas, mostrando-se muito reservado. Também não gostava de tirar fotografias, nem de falar ao telefone. No fundo, era um tímido introvertido, dado a fortes instabilidades de sentimentos e emoções. Muito supersticioso, mostrava atração pelo oculto esotérico. Tinha uma relação metafísica com a vida, tendo estudado teosofia e se aprofundado em diversos outros campos. Apesar de tanta complexidade, em um homem só, era um homem simples, com grande inteligência e extrema sensibilidade. Um homem bondoso e sempre disponível para ajudar os outros. Em sua vida amorosa, mais calado do que conquistador, não se atreveu a grandes feitos. Nunca se casou, a despeito de seu enamoramento pela jovem Ofélia Queiroz, que conhecera como estagiária em um dos grandes escritórios em que trabalhava. Não se discute que Fernando Pessoa, o escritor, revolucionou a poesia, tornando-a difícil de ser interpretada. Fernando Pessoa mudou a escrita, quebrando todas as regras, da mesma forma que Picasso mudou a pintura, quebrando todas as regras. Fernando Pessoa trata-se de muitas pessoas. Fernando Pessoa é um terremoto, ele é uma assimilação de emoções de heterônimos, resultando em ser surpreendente na escolha de expressar emoções comuns, como é o caso de seu heterônimo simples Alberto Caeiro, ou da efemeridade presente em Ricardo Reis. Por um lado, é isso que o diferencia dos outros poetas. Este homem foi um gênio como escritor, mas em outros aspectos ele talvez tenha sido um fracasso e um perigo para si mesmo. Deixou um rastro de desarmonia e indiferença consigo mesmo em diversos aspectos da vida, mas seu foco em crescer como escritor e se expandir teve que sacrificar o restante. O poder de se isolar de Fernando Pessoa é tão avassalador quanto seu poder criativo. O grande talento e a vida trágica já se tornaram uma lenda. Uma lenda que começou há mais de um século, dos bairros pitorescos varridos pelo vento de Lisboa para o mundo. Pelas 15h20, conhecido também como 3h20, Fernando Pessoa fez sua estreia no mundo, no Largo de São Carlos, em Lisboa, Portugal, no dia 13 de junho de 1888. Na sua certidão de nascimento está escrito Fernando Antônio Nogueira Pessoa. Sua mãe, a quem dedicou seu primeiro poema, era Maria Madalena Pinheiro Nogueira, inicialmente Pessoa, e seu pai, Joaquim de Seabra Pessoa. Seu irmão foi Jorge Nogueira de Seabra Pessoa, e seus meio-irmãos foram Madalena Henriqueta Rosa, Maria Clara Rosa, Henriqueta Madalena Rosa, Luiz Miguel Nogueira Rosa e João Maria Nogueira dos Santos Rosa. Uma família não é um grupo de parentes. É mais do que a afinidade do sangue. Deve ser também uma afinidade de temperamento. Um homem de gênio muitas vezes não tem família, tem parentes. A vida de Fernando Pessoa foi tudo menos normal. Fernando Pessoa tinha problemas com o alcoolismo e com o tabaco. No entanto, segundo registros, nunca ninguém o viu embriagado. Há um relato do filho de seu barbeiro Manassés, que afirma tê-lo visto por diversas vezes, fazendo recorrentes visitas num casarão misterioso da Rua das Pretas, em Lisboa, e que haviam mulheres lá. Mas nada pode ser afirmado com certeza do que se tratavam essas visitas.
Numa das pensões em que Fernando morou por mais tempo, uma mulher dizia ser sua amante. Neste mesmo período, Fernando estava vivendo seu romance com Ofélia. Fernando viveu sozinho e morou em diversas pensões de Lisboa. A 20 de janeiro de 1896, mãe e filho, acompanhados por um tio, Manuel Galdino da Cunha, partem rumo à Madeira, de lá para Durban. Posteriormente, faz a instrução primária na escola de freiras irlandesas, da West Street, onde fez a primeira comunhão, e percorre em 2 anos, o equivalente a 4. Em 1899, ingressa no Liceu de Durban, onde permanecerá durante 3 anos, e será um dos primeiros alunos da turma. No mesmo ano, cria o pseudônimo Alexander Search, através do qual envia cartas a si mesmo. No ano de 1901, é aprovado com distinção no primeiro exame, Cape School High Examination, e escreve os primeiros poemas em inglês. Na mesma altura, morre sua irmã, Madalena Henriqueta, de 2 anos. Em 1901, parte com a família para Portugal, para um ano de férias. No navio em que viajavam, o Paquete Koenig, vem o corpo da irmã. Em Lisboa, mora com a família, em Pedrouços e depois na Avenida de Dom Carlos I. Na capital portuguesa, nasce João Maria, quarto filho do segundo casamento da mãe de Fernando Pessoa. Viaja com a sua família à Ilha Terceira, nos Açores, onde vive a família materna. Deslocam-se também a Tavira para visitar os parentes paternos. Nessa época, escreve o poema Quando Ela Passa. Quando me sento à janela, pelos vidros, com a neve embaça, vejo a doce imagem dela quando passa. Nesta escuridão tristonha de uma travessa sombria, quando parece risonha, brilha mais que a luz do dia. Quando está a noite ceifada e contemplo a imagem sua, que rompe a treva fechada como um reflexo da lua, penso ver o seu semblante, confunde melancolia com o lábio embriagante. Por mais que Fernando amasse sua mãe, e do pouco que conseguia dela, com a morte precoce do pai e do irmão por tuberculose, e com o casamento por procuração de sua jovem mãe, com um homem muito mais velho, comandante militar João Miguel Rosa, nomeado cônsul em Durban, o padrasto e a nova família por vir tiveram que se mudar para a África do Sul. E a partir daqui, sempre pairava a dúvida em Fernando se sua mãe estaria por perto, já que ela formou uma nova família, dando vida a 5 novos filhos com o militar. Tendo de dividir a atenção da mãe com os filhos do casamento com o padrasto, Fernando isola-se, o que lhe propicia momentos de reflexão. Em 1896, o poeta, aos 8 anos, chega à cidade de Durban, na África do Sul. Além da sensação de luto, Fernando, um garoto viajante e estrangeiro em sua própria família, se dedicava aos desdobramentos avançados de sua escrita durante semanas seguidas, já que isto era algo ao qual podia se apegar focadamente. No plano abandonado, que a morna brisa aquece, de balas transpassado, 2 de lado a lado, jaz morto e arrefece, raia-lhe a farda o sangue, de braços estendidos, alvo louro em enxágue, fita com olhar, langue e cego os céus perdidos. Tão jovem, que jovem era, agora que idade tem? Filho único, a mãe lhe dera um nome e o mantivera. O menino da sua mãe caiu-lhe da algibeira, a cigarreira breve, derá-lhe a mãe. Está inteira e boa a cigarreira, eis a que já não serve, de outra algibeira, alada, ponta a roçar o solo a brancura embaiada. Deu um lenço, deu-lhe a criada, velha que o trouxe ao colo,
lá longe, em casa. A prece. Que volte cedo e bem, malhas que o império tece. Chás morto e apodrece o menino de sua mãe. Tendo recebido uma educação britânica que lhe proporcionou um profundo contato com a língua inglesa, os seus primeiros textos e estudos foram em inglês. Mantém contato com a literatura inglesa através de autores como Shakespeare, Edgar Allan Poe, John Milton, Lord Byron, John Keats, Percy Shelley, Alfred Tennyson, entre outros. O inglês teve grande destaque na vida, trabalhando com um idioma quando, mais tarde, se torna correspondente comercial, a sua principal atividade comercial em vida. Em Lisboa, além de utilizar em alguns dos textos e traduzir trabalhos de poetas ingleses, como O Corvo e Annabel Lee, de Edgar Allan Poe. Fernando Pessoa permanece em Lisboa, enquanto todos os seus familiares, mãe, padrasto, irmãos e criada paciência, que vieram com ele, regressam a Durban. Volta sozinho para a África do Sul, no vapor Herzog. Matricula-se na Durban Commercial School, escola comercial de ensino noturno, enquanto de dia estuda as disciplinas humanísticas para entrar na universidade. Nesse período tenta escrever contos em inglês, alguns dos quais com o pseudônimo de David Merrick, que deixa inacabados. Em 1903, candidata-se à Universidade do Cabo da Boa Esperança. Na prova de exame de admissão, não obtém boa classificação, mas tira a melhor nota entre os 899 candidatos do ensino de estilo inglês, o ensaio. Recebe por isso o Queen Victoria Memorial Prize, o Prêmio Rainha Vitória. Um ano depois, ingressa novamente na Durban High School, onde frequenta o equivalente a um primeiro ano universitário. Aprofunda a sua cultura, lendo clássicos ingleses e latinos. Escreve poesia e prosa em inglês, surgindo os heterônimos Charles Robert Ennell e Letcher. Nasce a sua irmã Maria Clara. Publica no jornal do Liceu um ensaio crítico intitulado Macaulay. Por fim, encerra os seus bem-sucedidos estudos na África do Sul com o Intermediate Examination in Arts na universidade, obtendo uma boa classificação. Apesar de ser pessoa ao invés de rosa, Fernando continuava a se destacar na escola, conquistando através da sua redação em língua inglesa o Prêmio Rainha Vitória, em 1903, o primeiro ano em que o prêmio se concedeu. Ai, que prazer! Não cumprir um dever. Ter um livro para ler e não o fazer. Ler é amassada, estudar nada. O sol do ira, sem literatura, o rio corre bem ou mal. Sem edição original, e a brisa é de tão naturalmente matinal como tem tempo não tem pressa. Os livros são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa que está indistinta. A distinção entre nada e coisa nenhuma. Quanto melhor, quando há bruma, esperar por Dom Sebastião, quer venha ou não. Grande é a poesia, a bondade e as danças. Mas o melhor do mundo são as crianças. Flores, música, o luar e o sol, que peca só quando em vez de criar seca. Ou mais do que isto é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. Em 1905, voltou a morar em Portugal, onde escreveu a sua obra, criou heterônimos, fundou 2 editoras, trabalhou como correspondente comercial e tradutor, fez grandes amigos como Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros, e também conheceu sua única namorada, Ofélia Queiroz. Deixando a família em Durban,
Regressa definitivamente à capital portuguesa sozinho, em 1905. Passa a viver com a avó Dionísia e as duas tias na Rua da Bela Vista. A mãe e o padrasto regressam também a Lisboa, durante um período de férias, em que Pessoa volta a morar com eles. Continua a produção de poemas em inglês e, em 1906, matricula-se no curso superior de letras, que abandona sem sequer completar o primeiro ano. É nesta época que entra em contato com importantes escritores e jornalistas portugueses. Interessa-se pela obra de Cesário Verde e pelos sermões de Padre Antônio Vieira. Em agosto de 1907, morre a sua avó Dionísia, deixando-lhe uma pequena herança, com a qual monta uma pequena tipografia, na Rua da Conceição da Glória, sob o nome de Empresa Ibis Tipográfica e Editora, Oficinas a Vapor, que rapidamente vai à falência. A partir de 1908, aluga o seu primeiro quarto, no Largo do Carmo. Dedica-se à tradução de correspondência comercial, uma ocupação a que poderíamos dar o nome de correspondente estrangeiro. Nessa atividade trabalha a vida toda, tendo uma modesta vida pública. Neste período inicia a colaboração com o publicista José Boavida Portugal, com artigos de crítica literária e dramática. Inicia a sua atividade de ensaísta e crítico literário com o artigo A Nova Poesia Portuguesa Sociologicamente Considerada. Aqui se seguiram reincindindo. E A Nova Poesia Portuguesa no seu aspecto psicológico, publicados em 1912 pela revista A Águia, órgão da Renascença Portuguesa. Frequenta a tertúlia literária, que se formou em torno do seu tio adotivo, o poeta general aposentado Henrique Rosa, no Café A Brasileira, no Largo do Chiado, em Lisboa. Mais tarde, já nos anos 20, o seu café predileto seria o Martinho da Arcada, na Praça do Comércio, onde escrevia e se encontrava com amigos e escritores. Em 1915, participou da revista literária Orfeu, a qual lançou o movimento modernista em Portugal, causando algum escândalo e muita controvérsia. Esta revista publicou apenas 2 números, nos quais Pessoa publicou em seu nome, bem como o heterônimo Álvaro de Campos. No segundo número da Orfeu, Pessoa assume a direção da revista, juntamente com Mário de Sá Carneiro. Em outubro de 1924, juntamente com o artista plástico Rui Vaz, Fernando Pessoa lançou a revista Atena, na qual fixou o drama ingente dos seus heterônimos, publicando poesias de Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Alberto Cairo, bem como do ortônimo Fernando Pessoa. Mário de Sá Carneiro nasceu a 19 de maio de 1890, na Rua da Conceição, na Baixa Lisboa, então na freguesia de São Julião, mais tarde anexada à freguesia de São Nicolau, no seio de uma abastada família, sendo filho e neto de militares. O seu pai era Carlos Augusto de Sá Carneiro e a sua mãe, Águeda Maria de Souza Pérez Marinello, ambos naturais de Lisboa. Órfão de mãe, com apenas 2 anos, ficou entregue ao cuidado dos avós, indo viver para a Quinta da Vitória, na freguesia de Camarate, às portas de Lisboa, aí passando grande parte da infância. Sá Carneiro conhecera em 1912 aquele que foi, sem dúvida, o seu melhor amigo, Fernando Pessoa. José Sobral de Almada Negreiros nasceu na Roça da Saudade, freguesia em Trindade, no país da África Central, São Tomé e Príncipe, no dia 7 de abril de 1893. Estabelece contato com Fernando Pessoa, na sequência da crítica à exposição que este publica em A Águia. Ofélia Queiroz nasceu em Lisboa, a 14 de junho de 1900. Era mais nova de 8 irmãos. Concluiu o primeiro grau de instrução, embora desejasse ser professora de matemática. Ofélia, no entanto, ficou célebre por ter sido a única namorada conhecida do poeta Fernando Pessoa. Este namoro é caracterizado por 2 fases distintas, de 1 de março a 29 de novembro de 1920 e de 11 de setembro de 1929 a 11 de janeiro de 1930. Embora o contato entre os dois se mantivesse cordial, mas esporádico, até a morte do poeta. Gostava de ler, de ir ao teatro e de conviver. Esta relação é conhecida pelas cartas que ele lhe escreveu, 48 cartas publicadas em 1978 e precedidas de um texto explicativo da própria Ofélia,
testemunho sóbrio e modesto, mas muito precioso, dado que é tudo aquilo que tornou público, e pelas cartas dela para ele. E a publicação, em 1996, é muito mais do que importante. Das cartas de Ofélia para Fernando, um total de 110 cartas, além de, no mínimo, mais uma dúzia, entre extraviadas, ilegíveis e as que a família censurou, lança luz em tantos aspectos sombrios e destrói o ponto de vista unidirecional, as cartas dele para ela, que até então os seus biógrafos contemplavam, principalmente no que respeita à chamada segunda fase, o período compreendido entre 1929 até quase a morte do poeta. Porém, desde aquela data de 1996, em que dá a conhecer esse outro ponto de vista, infelizmente, poucos foram os que abordaram ou retomaram esta relação, e menos ainda os que têm valorizado devidamente a figura de Ofélia Queiroz na vida do gênio. Cada um dos heterônimos tem características pessoais e literárias próprias. Ainda que 3 deles, Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, tenham se destacado como seus heterônimos mais prolíficos e celebrados, esse dado revela a intensa vida interior de um poeta que foi regido por uma imaginação pulsante e irrefreável. Ricardo Reis nasceu a 19 de setembro de 1887, talvez em Lisboa ou mais provavelmente no Porto. É um dos 3 heterônimos mais conhecidos de Fernando Pessoa, tendo sido imaginado de relance pelo poeta em 1913, quando lhe veio a ideia de escrever uns poemas de índole pagã. Nasceu no Porto, estudou num colégio de jesuítas, formou-se em medicina e, por ser monárquico, expatriou-se espontaneamente desde 1919, indo viver no Brasil. Era latinista por formação clássica e semilenista por autodidatismo. Na sua biografia não consta a sua morte. Ele assinou em torno de 250 odes e sua poesia apresenta características neoclássicas. Reis usava a cara rapada e possuía uma pele de cor morena. Alberto Caeiro da Silva foi um heterônimo criado por Fernando Pessoa, sendo considerado o mestre ingênuo dos heterônimos Álvaro de Campos e Ricardo Reis e também de seu próprio autor, Fernando Pessoa. Apesar de apenas ter feito a instrução primária, foi um poeta ligado à natureza, que despreza e repreende qualquer tipo de pensamento filosófico, afirmando que pensar obstrui a visão. Afirma que, ao pensar, entramos num mundo complexo e problemático, onde tudo é incerto e obscuro. A superfície é fácil reconhecê-lo pela sua objetividade visual, que faz lembrar Cesário Verde, citado muitas vezes nos poemas de Caeiro, pelo verso livre e pela linguagem simples e familiar. É um poeta de completa simplicidade e considera que a sensação é a única realidade. Suas principais obras são O Guardador de Rebanhos, O Pastor Amoroso e os poemas em conjuntos. Segundo a cronologia mais divulgada, nasceu em 16 de abril de 1889 em Lisboa. Álvaro de Campos nasceu em Tavira ou Lisboa em 13 ou 15 de outubro de 1890. É um dos heterônimos mais conhecidos, verdadeiro alter ego do escritor português Fernando Pessoa, que fez uma biografia para cada uma das suas personalidades literárias, a que chamou heterônimos. Como alter ego de Pessoa, Álvaro de Campos sucedeu Alexander Sirch, um heterônimo que surgiu ainda na África do Sul, onde Pessoa passou a infância e adolescência. Depois de uma educação vulgar de liceu, Álvaro de Campos foi estudar engenharia, primeiro mecânica e depois naval, em Glasgow. Realizou uma viagem ao Oriente, registrada no seu poema Opiário, e trabalhou em Londres. Desempregado, teria voltado para Lisboa em 1926, mergulhando então num pessimismo decadentista. O famoso poema Tabacaria, de 1928, foi uma das criações de Álvaro de Campos. Álvaro de Campos faleceu no ano de 1935, o mesmo ano de falecimento do poeta internacional Fernando Pessoa. Fernando Pessoa foi internado no dia 29 de novembro de 1935, no Hospital de São Luís dos Franceses, em Lisboa, com diagnóstico de cólica hepática, causada por cálculo biliar associado à cirrose hepática, diagnóstico que é hoje contestado por estudos médicos, embora o excessivo consumo de álcool ao longo da sua vida seja consensualmente considerado como um importante fator causal. Segundo um desses estudos, Pessoa não revelava alguns dos sintomas mais típicos da cirrose hepática, tendo provavelmente sido vítima de uma pancreatite aguda
ou, de acordo com o seu assento de óbito, obstrução intestinal. Morreu nesse hospital, na freguesia de Santa Catarina, em Lisboa, no dia 30 de novembro de 1935, pelas 20 horas, com 47 anos. Escreveu sempre desde o primeiro poema aos 7 anos, até ao leito de morte. Importava-se com a intelectualidade do homem, e pode-se dizer que a vida foi uma constante divulgação da língua portuguesa. Nas próprias palavras do semi-heterônimo Bernardo Soares, a minha pátria é a língua portuguesa. Espólio de Pessoa, a célebre arca, com mais de 25.000 páginas, e parte da biblioteca pessoal. Pode-se dizer que a vida do poeta foi dedicada a criar, e que de tanto criar, criou outras vidas, através dos seus heterônimos, o que foi a sua principal característica e motivo de interesse pela sua pessoa, aparentemente muito pacata. Alguns críticos questionam se Pessoa realmente teria transparecido o seu verdadeiro eu, ou se tudo não teria passado de um produto entre tantos da sua vasta criação. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Você precisa conviver com Fernando Pessoa, seus heterônimos, sua obra e seus demônios, para poder sentir o que é tudo isso. Deixo aqui a minha mais sincera homenagem a este grande homem e poeta. Falar de Fernando Pessoa é falar de um divisor de águas na história da poesia e da escrita, pois existe o antes e o depois de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa tornou-se uma estrela, ele é eterno. Todas as estrelas posteriores a Fernando Pessoa se inspiraram nele, de Maria Bethânia a Caetano Veloso, de Chico Buarque a Cazuza, de Carlos Drummond de Andrade a Clarice Lispector. O fato de os poemas tratarem de questões universais faz de Fernando Pessoa um poeta presente na música e na cultura mundial, em mais de 45 países, consolidando-o como um ícone. Seu legado é tal que não existe um só intérprete sério que não tenha como referência sobre o que é bendito. A escrita entrou com ele profundamente na psicologia dos heterônimos, até o sofrimento, abandonando técnicas mais tradicionais e convertendo-se em padrão e modelo único de sua própria abordagem de escrita e concepção de ideias e intenções, onde se absolvia toda a exploração dos sentimentos próprios, para oferecer uma escrita tão bendita que se torna a viagem mais intensa e real possível. Tanto é que Fernando Pessoa não escrevia um personagem, não interpretava a ideia de uma concepção de vida, pois ele era vidas e pessoas, tudo em um só. Cerca de um século após sua morte, Fernando Pessoa continua sendo sinônimo de coragem, determinação, de criatividade e genialidade privilegiada. Assim como um dos maiores talentos da história da escrita e poesia mundial, isso sim é talento forjado da dor, a dor de uma infância dura que resistiu ao desapego e abusos de suas perdas. Sobre sua última morada em Lisboa, que hoje é a Casa Fernando Pessoa, imagino que Fernando Pessoa, enquanto uma estrela, transmitiria que sua luz enquanto sua mente se tranquilizasse quando imaginasse que ali à noite, naquele pequeno cantinho do mundo, era onde Fernando encontrava a força indômita da natureza e o fazia também encontrar e sentir profundamente uma imensa tranquilidade, assim como sua paz interior, sua paz espiritual. Fernando Pessoa me ensinou que essa vida não passa de uma breve jornada, que para uns será mais longa e para outros será mais curta. Quando você entra nessa viagem, se reúne com sua família, seu amor, seus amigos, você julga erradamente que eles estarão sempre presentes. Mas isso não é verdade. Você irá comprovar isso. Apenas prepare-se para essa travessia. Entenda que os momentos mais preciosos desta vida são aqueles que você viveu e compartilhou com os outros. Aproveite-os bem, tenha fé, pois o reencontro é certo para os que se amam de verdade.